Você já conheceu alguém que ganha um bom salário e mesmo assim nunca consegue guardar dinheiro? Talvez essa pessoa seja um amigo, um colega de trabalho, ou talvez seja você. O curioso é que, na maioria das vezes, o problema não está apenas na renda. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem montar uma reserva financeira. E existem outras que recebem muito mais, mas vivem contando os dias para o próximo pagamento. Isso acontece porque juntar dinheiro não depende apenas de quanto entra na sua conta. Depende principalmente do que acontece depois que esse dinheiro chega. Muita gente acredita que começará a economizar quando receber um aumento. Mas, quando esse aumento finalmente acontece, as despesas também aumentam. A casa melhora, o carro melhora, as compras aumentam, as assinaturas se multiplicam e poucos meses depois, a sensação continua exatamente a mesma. O dinheiro nunca é suficiente. É um ciclo silencioso que prende milhões de pessoas. Elas trabalham mais, ganham mais, gastam mais e continuam sem patrimônio. O mais impressionante é que isso raramente acontece por causa de uma grande decisão errada. Quase sempre é resultado de pequenos comportamentos repetidos durante anos, tão comuns que passam despercebidos. Neste vídeo, você vai descobrir por que algumas pessoas nunca conseguem juntar dinheiro, mesmo trabalhando duro, e quais são os hábitos invisíveis que impedem a construção de qualquer patrimônio. Talvez você descubra que o maior obstáculo não seja o valor do seu salário, mas a forma como ele é utilizado todos os meses. Elas acreditam que o problema é ganhar pouco quando alguém diz que não consegue economizar. A primeira explicação costuma ser a renda. Se eu ganhasse mais, conseguiria guardar dinheiro. Essa frase parece fazer sentido. Afinal, quem ganha mais realmente possui mais possibilidades. Mas existe um detalhe que poucas pessoas observam. Quando a renda aumenta, os gastos costumam aumentar junto. Aquilo que antes parecia um luxo passa a ser considerado normal. O restaurante muda, o celular muda, as roupas mudam, as viagens mudam e, sem perceber, a pessoa cria um novo padrão de vida que consome praticamente todo o aumento que recebeu. É por isso que tantas pessoas continuam sem dinheiro, mesmo depois de vários aumentos salariais ao longo da carreira. O problema nunca foi apenas quanto elas ganhavam. Foi o fato de que cada real extra encontrava rapidamente uma nova forma de ser gasto. Elas esperam sobrar dinheiro. Existe um erro que parece lógico, mas quase nunca funciona. A pessoa paga todas as contas, faz as compras do mês, aproveita o fim de semana e pensa: se sobrar alguma coisa, eu guardo. O problema é que o dinheiro sempre encontra uma utilidade antes do fim do. Quando não existe uma decisão consciente de separar uma parte da renda logo no início, a tendência é gastar tudo naturalmente. Quem consegue juntar dinheiro costuma inverter essa lógica. Primeiro separa uma quantia para o futuro, depois organiza o restante das despesas. Pode parecer apenas uma mudança na ordem, mas essa diferença transforma completamente o resultado depois de alguns anos. O dinheiro que nunca chega a ser visto como disponível dificilmente será gasto por impulso. Elas confundem necessidade com desejo. Um dos maiores obstáculos para quem tenta juntar dinheiro não é a falta de disciplina. É a dificuldade de diferenciar aquilo que realmente precisa ser comprado daquilo que apenas parece urgente naquele momento. Vivemos cercados por propagandas, influenciadores e redes sociais que nos fazem acreditar que sempre falta alguma coisa para sermos mais felizes, mais produtivos ou mais bem-sucedidos. Um celular novo, uma roupa diferente, mais uma assinatura, um acessório que promete facilitar a vida. Cada compra, isoladamente, parece pequena. O problema é que quando todas essas decisões se acumulam, sobra cada vez menos espaço para construir patrimônio. Pessoas que conseguem guardar dinheiro não deixam de consumir. Elas apenas aprenderam a fazer uma pergunta simples antes de comprar: eu realmente preciso disso agora? Muitas vezes, esperar alguns dias é suficiente para perceber que o desejo desaparece sozinho.
Elas não têm um motivo para economizar, guardar dinheiro apenas por guardar, costuma funcionar durante pouco tempo. Nos primeiros meses existe motivação, depois surgem imprevistos, tentações e a sensação de que aquele esforço não faz sentido. É por isso que pessoas que conseguem construir patrimônio normalmente possuem um objetivo muito claro. Pode ser comprar uma casa, ter uma aposentadoria tranquila, abrir um negócio, viajar sem fazer dívidas, ou simplesmente conquistar a tranquilidade de saber que um problema inesperado não destruirá sua vida financeira. Quando existe um propósito, economizar deixa de parecer um sacrifício. Passa a ser uma escolha consciente em favor de algo muito maior. Quem não possui um objetivo claro acaba usando qualquer desculpa para gastar. Quem sabe exatamente onde quer chegar costuma pensar 2 vezes antes de abrir mão desse futuro. Elas nunca acompanham para onde o dinheiro está indo. Existe uma pergunta que parece simples, mas poucas pessoas conseguem responder com precisão. Quanto você gastou no último mês? A maioria faz. Mas estimativas quase sempre escondem desperdícios. Pequenos pagamentos por aproximação, compras online, assinaturas automáticas e gastos do dia a dia passam despercebidos porque acontecem em valores baixos. No final do mês, o dinheiro desapareceu e ninguém sabe exatamente por quê. Quem consegue juntar dinheiro desenvolve o hábito de acompanhar os próprios gastos. Não porque gosta de planilhas ou controles complicados, mas porque entende que aquilo que não é observado dificilmente pode ser melhorado. Quando você sabe exatamente para onde cada real está indo, fica muito mais fácil identificar desperdícios e fazer ajustes sem precisar reduzir sua qualidade de vida. Elas acreditam que ainda tem tempo. Existe um pensamento que parece inofensivo, mas custa muito caro. Vou começar a guardar dinheiro no ano que vem, quando quitar essa dívida, quando receber um aumento, quando minha situação melhorar. O problema é que sempre existe um novo motivo para adiar. Enquanto isso, o tempo continua passando, e quando falamos de dinheiro, o tempo é um dos ativos mais valiosos que existem. Quem começa a economizar cedo não depende apenas do valor que consegue guardar. Também conta com os anos que permitem ao patrimônio crescer lentamente. Quem adia essa decisão precisa compensar depois com valores cada vez maiores. É por isso que 2 pessoas com rendas parecidas podem chegar aos 50 anos em situações completamente diferentes. Uma começou cedo, mesmo guardando pouco. A outra esperou o momento perfeito, que nunca chegou. Elas tentam mudar tudo de uma vez. Muitas pessoas desistem de juntar dinheiro porque começam da maneira errada. Elas decidem que a partir do mês seguinte vão cortar todos os gastos, deixar de sair, cancelar tudo o que gostam e guardar uma parte enorme do salário. Durante algumas semanas isso até funciona, mas, pouco tempo depois, o cansaço aparece. A pessoa sente que está abrindo mão de viver e acaba voltando aos antigos hábitos. Quem consegue construir patrimônio normalmente faz o contrário. Começa pequeno, guarda um valor que realmente consegue manter todos os meses, cria uma reserva, depois aumenta esse valor aos poucos, conforme a renda cresce. Pode parecer um progresso lento, mas é justamente essa consistência que faz diferença ao longo dos anos. Patrimônio não é resultado de um mês perfeito. É resultado de centenas de meses apenas razoáveis. Se você nunca consegue juntar dinheiro, talvez o problema não seja falta de esforço. Também não significa, necessariamente, que você ganha pouco. Na maioria das vezes, o verdadeiro obstáculo está em pequenos hábitos que parecem inofensivos quando analisados separadamente, mas que, repetidos todos os meses, impedem qualquer avanço financeiro. A boa notícia é que esses hábitos também podem ser substituídos. Você não precisa transformar sua vida da noite para o dia, nem cortar tudo o que gosta. Basta começar tomando decisões um pouco melhores do que as de ontem. Separar uma pequena quantia assim que receber, acompanhar para onde o dinheiro está indo e criar um objetivo claro
já são passos capazes de mudar completamente sua relação com as finanças. Com o tempo, guardar dinheiro deixa de ser um sacrifício e passa a fazer parte da sua rotina. É nesse momento que você percebe que patrimônio não é construído por pessoas perfeitas, mas por pessoas consistentes. O mais interessante é que essa mudança não acontece apenas na sua conta bancária. Ela acontece na forma como você enxerga o dinheiro. Você deixa de pensar apenas no que pode comprar hoje e começa a considerar o impacto das suas decisões no futuro. Aos poucos, cada escolha passa a ter um propósito, e isso torna muito mais fácil resistir aos impulsos que antes pareciam inevitáveis. Se durante muitos anos você repetiu comportamentos que impediam qualquer economia, isso não significa que continuará preso a eles para sempre. Novos hábitos podem ser aprendidos, e pequenas mudanças repetidas ao longo do tempo costumam produzir resultados muito maiores do que grandes mudanças que duram apenas algumas semanas. No fim das contas, quem consegue juntar dinheiro não é, necessariamente, quem ganha mais. É quem entende que riqueza não nasce de um único grande acerto, mas da repetição de pequenas decisões inteligentes ao longo da vida. É isso que, pouco a pouco, transforma uma conta sempre vazia em um futuro muito mais tranquilo. Talvez você não consiga guardar uma fortuna no próximo mês, mas, se conseguir terminar o próximo mês com mais dinheiro do que terminou este, já estará caminhando na direção certa. É exatamente assim que grandes patrimônios começam, não com uma mudança radical, mas com a decisão de fazer hoje um pouco melhor do que ontem.